No vídeo de hoje, iremos aprender esse delicioso pão de ló de chocolate. E a nossa receita de hoje vai ser um pão de ló de chocolate. E para nossa receita, nós vamos usar 8 ovos, 2 xícaras de chá de água, 1 colher de sopa de fermento, 4 xícaras de chá de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar e vamos usar 1 xícara de chá de cacau em pó. Eu estou usando aqui os 50%, mas pode ser o 70%, o 100%. Se você for usar o achocolatado, ao invés de 2 xícaras de açúcar, use uma só para não ficar muito doce. E vamos usar 4 colheres de sopa de óleo, colheres medidora. E a xícara que nós estamos usando aqui é a de 240 ml. Esse pão de ló, pessoal, vai ser um pão de ló grande, tá? Ele vai ser para um bolo de 4 quilos. E quem desejar fazer essa mesma massa, só que branca, é só não usar a xícara de chocolate em pó. Sempre quebre os ovos um a um, separadamente, para não correr o risco de ter algum estragado e acabar tendo que jogar todos os demais, tá? Então, a gente sempre quebra separado, se você não quiser usar o truquinho do celular. Queria compartilhar uma coisa também com vocês, pessoal, que eu não sabia, tá? Talvez vocês já até saibam, porque, como vocês sabem, eu não sou confeiteira, eu só faço bolo para minha família. Esse mesmo é para o meu sobrinho, vai fazer aniversário agora no domingo. Então, tô fazendo bolo, já fiz os recheios, gravei os recheios para o canal. O que que acontece? Eu tenho uma amiga e ela está fazendo um curso de bolos. E nesse curso, a professora ensinou eles que quando você vai dobrar uma receita, eu não sei vocês, mas eu sempre tinha o costume de dobrar tudo. Se falava 4 ovos, colocava 8 ovos. Se era 1 xícara de água, colocava 2. E eu dobrava também o fermento. E essa professora dela passou para eles que o fermento só é dobrado a partir de 12 ovos. Então, até 12 ovos, você usa apenas 1 colher de sopa para a receita. Agora, se passar de 12 ovos, aí sim você começa a dobrar. Eu achei interessante, porque eu dobrava o fermento também. Nessa minha receita que eu estou fazendo dobrada, geralmente eu usava 2. E agora eu estou usando 1. Então, aqui, ó, está os meus ovos e o açúcar. E eu vou levar para bater por 8 minutos. E eu gosto de colocar um cronômetro no meu celular de 8 minutos. Porque às vezes ele espuma, cresce, aí você fala, acho que já tá bom. Mas por que esses 8 minutos? Porque vai dar para esse açúcar derreter completamente e vai ter uma boa estrutura para o nosso bolo. Então, quando a gente adicionar a água, óleo, o trigo, não vai abaixar. Então, aqui eu vou levar para bater por 8 minutos na minha batedeira. Eu vou começar ela aqui, pessoal, ó. Olha só como a nossa mistura aumentou. Ela fica assim bem, ó, estruturada, bem cheia de ar. Agora aqui, gente, é um jogo de paciência. Por que que eu falo que é um jogo de paciência? Porque eu não bato os líquidos que vai nessa receita aqui e os secos também. Eu vou colocando e misturando delicadamente. Então aqui, ó, eu tenho 2 xícaras de água. Água normal em temperatura ambiente. Eu vou misturar com essas 2 xícaras as minhas 4 colheres de sopa de óleo, tá vendo? Porque daí eu vou alternando entre os secos e os molhados. Então, aqui eu misturei o meu óleo
com a água. E agora eu vou alternar. Então, tipo assim, eu vou começar com uma xícara de chocolate. Eu vou peneirar aqui a xícara de chocolate, colocar um pouquinho dessa mistura e vou indo. Vou fazendo aqui para vocês verem certinho. Eu não gosto de bater. Tem pessoas que batem na velocidade mínima um pouco, mas eu acho que a gente acaba perdendo um pouco da estrutura. Então, eu não gosto de bater. Então, aqui, ó, comecei aqui com o chocolate. Vou peneirar ele, porque, ó, tá vendo? Por ser o cacau, ele faz esses gruminhos aqui, ó. Eu vou descartar e já volto. Coloquei o chocolate, eu venho com um pouquinho assim, ó. Coloco um pouquinho também e vou mexer de baixo para cima. Nessa hora aqui, pode ser que o nosso chocolate não incorpore muito bem por ser cacau, né? Mas conforme a gente vai colocando o trigo e começa a incorporar também, ele vai dar certo no final. Só que é importante essa delicadeza, ó, de baixo para cima, sempre raspando lá embaixo para não ficar nada, ó, de baixo para cima e raspando. Esse pão de ló, pessoal, eu vou pôr numa forma que ela tem de diâmetro 22 centímetros por 30, tá? Ele vai dar um pão de ló nessa forma de 22 por 30. Agora aqui, ó, misturei, vou vir novamente. Agora eu vou começar com o trigo, são 4 de trigo. Então eu coloco uma. O meu fermento eu gosto de peneirar só na última de trigo, tá? Então coloquei aqui, ó, uma de trigo. Venho de novo com um pouquinho daquela misturinha nossa, ó. Coloco ali e de novo vou e incorporo delicadamente, de baixo para cima. E vou fazendo assim até eu terminar o líquido e terminar as minhas 4 xícaras, né, de trigo, que é o que nós vamos usar. Aqui eu coloquei 2, uma de trigo e uma de chocolate, mas faltam 3 de trigo. Não tem segredo, é só isso, de baixo para cima, sempre raspando bem lá o fundo, nunca batendo assim, gente, sempre assim, ó, ergue, ó, para misturar, tá? Então eu vou terminar e volto mostrando a massa para vocês. Agora aqui, pessoal, é a minha última xícara de farinha. Então agora eu venho aqui e coloco a minha colher de sopa de fermento. Vocês sabem que a tampinha, né, é equivalente a uma colher de sopa. Então, agora que eu vou colocar, e da mesma forma, vou peneirar aqui dentro, ó. Essa aqui já é a última. Vou vir aqui com o meu restante agora dos líquidos, ó. E a mesma coisa, de baixo para cima, ó. Com delicadeza, vai chacoalhando assim o fouet ou a espátula, né? Não sei se você vai estar usando fouet ou espátula. E vou assim de baixo para cima, novamente, até misturar tudo, ó. O processo é o mesmo. Pega bem lá de baixo para ir pegando os líquidos. Quiser dar uma deitadinha assim na tigela, pode, ó. E a gente vai misturar tudo aqui. Incorporar tudo novamente, ó. Minha forma é antiaderente, tá vendo? Então, eu não vou precisar untá-la. Se você for usar uma forma normal, você pode forrar o fundo com o papel de fritura, né? Papel toalha. Só o fundo, não precisa untar as laterais, porque depois você vai passar uma faquinha. Se você for usar, quiser untar, eu aconselho você untar com o cacau, para ficar mais bonito, para o bolo não ficar esbranquiçado.
E se você, assim como eu, for usar o Teflon, eu não sei, às vezes você não assistiu um vídeo que eu tenho aí falando só sobre formas, sobre assadeiras. Nas minhas formas de Teflon, que eu gosto muito, porque sai com facilidade o bolo, eu sempre uso embaixo uma outra normal que caiba a minha dentro. Por quê? Tende, quando você faz bolo, torta, pão, qualquer coisa, queimar por causa dessa parte mais escura. Então, a parte do fundo queima, fica mais escuro do que as laterais em cima. E fazendo assim, vai ficar a cor por igual. Eu não vou ter aquele fundo muito mais escuro. Então, eu sempre uso assim. E se você quiser saber mais detalhadamente, eu tenho um vídeo aí só falando sobre as assadeiras. Sobre como conservá-las assim, sem riscos, ó. Tá? E agora aqui a minha massa, o que que eu vou fazer com ela aqui, ó? Tá aqui, já tá normal. Eu só vou pegar uma espátula, esses pão duro, e vou raspar a lateral e raspar bem embaixo pra ver, deixa eu colocar aqui, se realmente não ficou nenhuma farinha, sem mexer, se não ficou nada lá no fundo, porque esse pão duro, ele é ótimo pra isso, ó. Você passa bem lá no fundo assim. E se depois de assado, na hora que você partir, porque esse vai ser recheado, tiver algum pontinho de trigo também, não é pra se morrer, gente. É só a gente pegar e tirar, tá? Mas aqui eu misturei bem, ó, pra que não ficasse nenhuma farinhazinha. Agora eu vou raspar bem aqui. Meu forno já está pré-aquecendo, 200 graus, e eu vou levar ele por 40 minutos. Depois de 40 minutos, que eu posso abrir o forno com segurança, porque ele com certeza não vai abaixar, eu faço o teste do palito para ver se tá certinho ou não, tá? Então agora forno, 200 graus, 40 minutos. E olha só como ficou, pessoal. Acabei de tirar do forno, tá bem quente. Tá até fazendo barulhinho. Tá vendo? Agora eu vou deixar ele esfriar completamente para depois tá colocando, tá desenformando ele, tá? E esse daqui, ó, é um pão de ló que eu fiz antes dele. Esse aqui é o branco, nós já temos a receita aí desse pão de ló também no canal, mas se você quiser pegar essa aqui, pode pegar, a única coisa é não usar o chocolate. Então, agora eu vou deixar ele esfriar completamente para depois desenformar. E ó, como ele fica bem fofinho, tá vendo? Aí depois a gente desenforma junto. Eu virei o bolo, acabei esquecendo de mostrar para vocês virando, mas queria te deixar a dica, ó. Quando você for passar na lateral para soltar, se a sua, assim como a minha, for Teflon, usa esse tipo de espátula aqui, ó. Ou assim, que é essas de passar manteiga, tá? E aqui, ó, o que eu queria falar pra vocês, tá vendo, ó? Que como a gente colocou aquela outra forma, ele fica da mesma cor de cima, ó. Que essa aqui é a parte do fundo que eu tô mostrando pra vocês. Ó, como ele fica fofinho, tá vendo? E a parte ali de baixo, que geralmente quem usa Teflon sabe que ela sempre fica mais escura. No nosso caso aqui, ficou da mesma cor. Aqui a parte de cima dele, ó. Agora tá marcadinho aqui por causa dessa gradinha. Eu gosto de colocar ele sempre nessas gradinhas, que é pra ele esfriar bem, né? Aqui hoje tá bastante barulho, gente, ó. O meu branco também coloquei numa gradinha lá, tá vendo? Que daí ele esfria bem pra gente rechear, tá? Então, esse foi o nosso pão de ló de chocolate. Espero que vocês façam, que vocês comecem a fazer, gente, que fica bem mais em conta a gente fazer do que tá comprando o bolo de aniversário.
Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Vídeos novos todo sábado e domingo. Beijo no coração e Deus abençoe sempre.